Todos os cristãos de todas as igrejas e denominações cremos na ressurreição de Cristo, independentemente da existência e da autenticidade do famoso Sudário de Turim, tido pela tradição como tendo sido o lençol com que, de acordo com o Evangelho, José de Arimateia envolveu o corpo do crucificado para o seu sepultamento, e no qual se teria gravado, de modo singular e misterioso, a sua imagem. Naquele quadro do século XVI, copiado por Clóvio, se procura dar uma impressão de como teria sido o envolvimento do corpo do Senhor para o seu sepultamento. Mas até os grandes artistas cometem os seus erros. Ali, por exemplo, a mão direita de Nosso Senhor está sobre a esquerda. Está errado. Na realidade, foi a esquerda sobre a direita, de acordo com o Santo Sudário. É certo que há mais de 400 anos, desde 1578, foi o sudário, sábana em espanhol, síndone em italiano, trasladado para Turim, onde está até hoje. Todavia é lícito perguntar, mas onde teria estado antes? E como teria ido parar na Europa? É efetivamente algo acidentada e nebulosa a sua história. Uma das mais razoáveis hipóteses, a do historiador inglês Ian Wilson, é que teria estado o sudário originariamente em Jerusalém, depois, durante vários séculos, hermeticamente fechado dentro de uma muralha na cidade de Edessa, num mosteiro de cristãos e bionitas, irmãos separados. Depois em Constantinopla, onde foi visto por Roberto de Clary em 1203, no mosteiro de Santa Maria de Blaquerne, e que se expunha todas as sextas-feiras à visitação. Em Sidon, Liré, Chambéry, onde quase desapareceu com um incêndio em 1532, para chegar a 14 de setembro de 1578 a Turim, onde permanece até hoje. Sofreu, porém, o sudário, ao longo dos séculos, numerosas impugnações, inclusive de padres e de bispos, tendo havido quem o considerasse simples impostura. Quem estudar, porém, com seriedade o assunto, e eu o faço há 39 anos, concluirá ser o sudário de Turim um maravilhoso criptograma, uma carta cifrada de Nosso Senhor para a nossa geração. Mensagem gravada, não no papel, não em pergaminho, no mármore ou no bronze, mas num lençol de linho de 4,36 por 1,10, no qual ficaram gravadas duas imagens, de frente e de costas, em tamanho natural, 1,80 m, de um homem que tinha sido flagelado, coroado de espinhos, crucificado, ferido por uma lançada que lhe atingiu o coração. Notando-se também neste lençol sinais de chamuscadura, consequência do incêndio havido
na capela de Chambéry, em 1532, na noite de 3 para 4 de dezembro daquele ano. O lençol estava geometricamente dobrado e foi perfurado por gotas de prata derretida que o desfiguraram assim. Mas o fogo poupou a dupla figura central, onde aparece a silhueta varonil e harmônica do crucificado. Os triângulos brancos que vemos ali são remendos feitos, aliás, de joelhos e com agulhas de ouro pelas religiosas clarissas de Chambéry. Mas, à vista desarmada, diz o cientista e ministro evangélico reverendo Habermas, em seu livro A Verdade sobre o Sudário, a julgar pela aparência, é o sudário um objeto até inadequado para um estudo sério e impróprio para a edificação religiosa. Lembra mesmo um fantasma. Tem algo de grotesco até, mas como era considerado como tendo sido a mortalha de Jesus, o aqueropóiteos, não feito por mãos humanas, era guardado com todo cuidado e venerado como preciosíssima relíquia e exposto poucas vezes em cada século, por motivo de segurança. Seu último proprietário, o rei Humberto da Itália, deixou em testamento para a Santa Sé, que é hoje a proprietária do Santo Sudário. Em 1898, celebrando-se as bodas do futuro rei Emanuel III, resolveu-se solenizar o acontecimento com uma exibição pública durante 8 dias do Santo Sudário, que atraiu cerca de 3 milhões de pessoas a Turim. Realizar-se-ia concomitantemente uma exposição de arte sacra, em cuja comissão organizadora figurava o advogado Dr. Secondo Pia, de 43 anos, que pela sua reconhecida competência foi encarregado da busca e seleção de objetos a serem expostos. Fotógrafo amador, tendo ganho numerosos prêmios pelos seus trabalhos fotográficos, presidente da Associação de Aficionados da Fotografia de Turim. Aliás, naquele tempo a fotografia ainda estava engatinhando. Seria natural que lhe ocorresse a ideia de fotografar o sudário, ao menos à guisa de documentação. Ele poderia ser esgarçado, rasgado, roubado, poderia desaparecer por qualquer motivo, mas ficaria o retrato. Conseguida a necessária permissão, depois de numerosas peripécias para instalar o seu tablado de 4 metros de altura, para nele colocar o seu artefato e poder fotografar devidamente o lençol, Secondo Pia, às 11 horas da noite de 24 de maio de 1898, descobrindo a lente de sua máquina, manteve-a aberta durante 14 minutos, seguindo-se outra fotografia com exposição de 20 minutos. Recolhendo as 2 enormes placas de 50 por 60, apressou-se ele a voltar a casa. A máquina, bem primitiva, de madeira, e aquelas chapas se conservam até hoje no Museu Sindonológico de Turim.
Entrando Secundopia no seu laboratório, colocou as chapas no oxalato de cálcio e esperou, julgando naturalmente que o negativo que surgiria do banho revelador haveria de ser pior do que o original, como acontece ainda hoje com qualquer fotografia. Qual não foi o seu espanto ao ver sob os seus olhos um maravilhoso positivo, fato que antes daquela noite ou depois jamais aconteceu com nenhuma fotografia. O negativo positivo. Com nenhuma outra fotografia isso aconteceu até hoje. Secundopia ficou gelado de emoção diante de que os seus olhos contemplavam. Tremeram-lhe as mãos e por pouco teriam caído as chapas no chão. Depois de 1900 anos, era ele o primeiro homem a ver o retrato autêntico, o autorretrato de Jesus. Em vez daquelas feições esmaecidas que vimos há pouco projetadas, este rosto sereno, majestoso, e o misterioso lençol, tido por uns, com maior ou menor fundamento, como relíquia preciosa, e por alguns como uma falsificação, uma impostura, como acontecera a tantas pseudo-relíquias que então se multiplicavam e se comercializavam. Aquele lençol passou a chamar a atenção de historiadores, arqueólogos, egiptólogos, de especialistas em tecidos antigos, de químicos, físicos, botânicos, anatomistas, patologistas, hematólogos, fotógrafos, médicos legistas, cirurgiões, radiólogos, microanalistas, artistas, exegetas, biblistas. De qualquer maneira, não fosse a inesperada descoberta de 28 de maio de 1898, continuaria a ser o sudário como relíquia de valor bastante relativo. Aqui cabe um parêntese a respeito da feliz e oportuna intervenção do fotógrafo Giuseppe Henry, em 1931, que, em vista dos progressos havidos na arte fotográfica, se incumbiu de fotografar novamente o sudário, o que fez batendo 12 chapas, 4 do sudário inteiro e 8 parciais, na presença de centenas de cientistas, inclusive a do já septuagenário Secundopia. E com a vantagem de se ter tirado a chapa de vidro que protegia o sudário, o que também possibilitou o aumento da nitidez do retrato. Houve quem lhe prognosticasse um fracasso total. Quem dissesse que a estranha fotografia de 1898, feita por Secundopia, era consequência de uma reação anormal da câmara fotográfica ou das chapas, e que agora, em 1931, com uma tecnologia muito mais avançada, com películas ortocromáticas e filtros amarelos, não se repetiria o fenômeno do negativo positivo. Afirmação precipitada, porque a imagem por ele obtida era até mais detalhada
do que a de 1898, e com a qual se repetia o mesmo fenômeno extraordinário do negativo positivo, com ela e só com ela. Houve quem lembrasse, porém, que em muitas igrejas na Europa se conservavam lençóis medievais e das mais variadas dimensões, nas quais havia cópias do sudário. Aceitou Giuseppe Henry o desafio e foi fotografar aqueles pseudo-sudários. Em nenhuma dessas fotografias, porém, se repetia o fenômeno da inversão fotográfica. Seus negativos eram como os de todos os negativos. E foi crescendo o interesse dos homens de ciência por aquele singularíssimo objeto arqueológico. Impressionaram-se também os especialistas em antropometria, em vista da anatomia perfeita do homem do sudário, sua admirável proporção somática, do que se tiraram, aliás, importantíssimas conclusões até sobre o seu temperamento, a sua profissão, etc. É este, aliás, um assunto verdadeiramente arrebatador, empolgante, o estudo antropométrico, que mereceria uma conferência à parte, feita, porém, por quem fosse mais entendido do que eu. Um dos muitos sábios que se interessaram pelo palpitante assunto foi o Dr. Pierre Barbet, nome que eu pronuncio com profundo respeito e admiração. Médico militar, cirurgião-chefe do Hospital São José de Paris, professor de anatomia da Faculdade de Medicina, que chegava a fazer 30 operações por semana, de magnífica formação clássica e sempre ocupadíssimo, ainda arranjava tempo. Exímio violinista que era, de se dedicar à música e também à modelagem, à natação e à equitação. Um homem completo. Cientista de imenso valor e cristão piedosíssimo, interessou-se ele em ouvir o eminente jesuíta padre d'Armagnac, que fez em Paris uma conferência sobre o Santo Sudário. Dizendo o orador ter sido Jesus crucificado não na palma das mãos, como ainda se vê em tantos crucifixos errados que há por aí, e sim pelo pulso, tendo o cravo atravessado o espaço de Destaux, perguntou Barbet ao conferencista se haviam feito experiências a tal respeito. Respondeu d'Armagnac que, infelizmente, nenhum médico o tentara fazer até então. Resolveu, então, Barbet estudar o assunto, ao qual se dedicou seriamente durante os anos de 1932 e 1933. Cirurgião-chefe do Hospital São José de Paris, um dos maiores hospitais escola da cidade, dispunha Pierre Barbet de excelentes facilidades para trabalhos experimentais, em cadáveres, em membros amputados. Consciente da complexidade dos ossos do pulso, preocupou-se em estabelecer o ponto exato em que, de acordo com o sudário, havia o prego traspassado o pulso do crucificado. Desconfiou de que havia uma probabilidade de pequenos ossos do pulso terem sido quebrados durante a crucifixão.
o que, aliás, contradiria as profecias messiânicas a respeito do Messias. A do Salmo 34, por exemplo, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Tomando Barbé um braço recém-amputado, lá no seu hospital, colocou um prego no ponto exato em que, de acordo com o sudário, o prego havia traspassado o pulso de Jesus. Na principal dobra do pulso, na própria junção entre a mão e o antebraço, e desferiu um golpe firme no prego. Para sua surpresa, o prego se inclinou levemente para cima e, após outros golpes, passou diretamente através do pulso. Encontrara e alargara uma passagem já conhecida pelos anatomistas como o espaço de Destot, mas que se supunha demasiado estreita para a penetração do prego. Barbé tinha certeza de que o local era conhecido e utilizado por um dos soldados, obviamente experiente, que participara da crucificação. O que o surpreendeu foi a inesperada contração para dentro do polegar. Quando ele prendeu o pulso, o polegar se contraiu para a palma da mão. Uma investigação cuidadosa com o bisturi revelou que o nervo mediano, um dos maiores nervos do corpo, sabem disso o doutor Aristeu e o doutor Fará, que são médicos, havia sido atingido pelo prego, e esse estímulo mecânico trabalhara os músculos, fazendo o polegar mover-se para o interior da palma da mão, parecendo ser acionado por controle remoto. Barbé voltou a examinar o sudário. O polegar, efetivamente, não era visível em nenhuma das mãos. Aliás, como observa Carreño Exandia, no seu excelente livro As Marcas da Ressurreição, um prego que atravessasse a mão de um crucificado não teria podido mesmo sustentar pendurado um corpo de 80 quilos, portanto com uma força de tração de 95 quilos para cada braço. Tendo sido a princípio cético o Dr. Barbé em relação ao sudário, tornou-se depois um dos mais competentes e ardorosos defensores do sudário. De modo que quem ler A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, de Pierre Barbé, sobretudo o último capítulo, cuja leitura eu sempre recomendo a quem lê o livro pela primeira vez, é um capítulo que vale pelo livro, terá a impressão de estar assistindo pessoalmente a Paixão do Senhor. Tendo feito o Dr. Pastor, presidente da Sociedade de São Lucas dos Médicos Católicos da França, uma palestra no Vaticano perante um grupo de altos dignitários da Igreja, sobre as pesquisas do Dr. Barbé a respeito dos horríveis sofrimentos de Jesus, como morreu lutando contra a asfixia, com todos os músculos tomados por dolorosíssimas cãibras. A certa altura,
levantando-se um cardeal que estava como os outros, pálido de emoção, exclamou: não sabíamos isto. Nunca ninguém nos explicou tal coisa. Era, meus senhores e minhas senhoras, Sua Eminência, o cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. Devo a Pierre Barbet o interesse que vinha a ter pelo Santo Sudário. Seu livro clássico, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, Edições Loyola, escrito em 1949, ainda não perdeu e não perderá nunca a atualidade. Tendo eu lido pela primeira vez, em janeiro de 1952, na 12ª edição francesa, e sendo eu então diretor aqui no Rio da editora Santa Maria, promovi a sua tradução para o português, que foi feita a meu pedido pelo cônego Castro Pinto, hoje bispo de Guaxupé. Falando da morte de Jesus, focaliza Barbet a agonia espantosa do Getsemane, produzida pela previsão do suplício moral e físico que se aproximava. Jesus sabia, Jesus previa, pressentia o que ia sofrer. Começou Jesus a sentir pavor, disse São Marcos, e entrando em agonia, diz São Lucas, orava com mais instância, e o seu suor se tornou como coágulos de sangue caindo até o solo. Foi o fenômeno chamado em linguagem técnica de hematidrose, que consiste na intensa vasodilatação dos capilares subcutâneos, distendidos ao extremo, diz Barbet. Esses vasos rompem-se em contato com milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor, porejando essa mescla por toda a superfície do corpo, coagulando-se em contato com o ar. E os coágulos assim formados sobre a pele, levados pelo abundante suor, caíram por terra. Então pôde escrever São Lucas como bom médico e observador: o seu suor tornou-se como coágulos de sangue que caíam até o solo. Passa Barbet a examinar as consequências desse fenômeno. A considerável diminuição da resistência vital de Jesus após aquela intensa hemorragia. E a supersensibilização da pele, tornada menos apta para suportar as violências e os golpes que iriam atingi-lo naquela noite e no dia seguinte, culminando com a flagelação, a coroação e a crucificação. Barbet assinalou mais de 100 de chicotadas no corpo de Jesus. Os flagelos que cortavam a pele do Senhor podiam ocasionar-lhe a morte. Cada um deles terminava em 3 pontas, havendo em cada ponta 2 bolinhas de metal ou de osso. Tendo podido o Dr. Barbet contar mais de 100 de chicotadas recebidas por Jesus. E o Dr. Bologna, cerca de 600 contusões ou feridas. Aquela figura mostrando como de fato era a coroação. Não era uma grinalda, não, era um capacete posto a pauladas na sua cabeça. A pauladas. Tudo está registrado no sudário. Era proibido açoitar,
um cidadão romano, o suplício era cruel demais. Os condenados à cruz eram despidos e açoitados a caminho da execução, o que os fazia avançar mais depressa. O homem do sudário, porém, foi flagelado antes da condenação e por profissionais que dominavam perfeitamente o seu ofício. Diz Barbé que eram 2 os flageladores, situados a cerca de 1 metro de distância. O da direita um pouco mais alto que o da esquerda, já que a inclinação dos golpes não é igual de ambos os lados. E um deles mais furioso do que o outro. Com o emprego do computador, hoje o computador é para tudo, né? Dizem Jumper e Jackson que puderam calcular, inclusive, a força do impacto dos golpes e, em consequência, a estatura, a força muscular, a robustez dos mesmos flageladores. E os chicotes davam volta ao corpo, poupando-se só a região do coração, para que o condenado não morresse antes da hora de uma pericardite serosa traumática, geralmente mortal. E os golpes que se observam nas fotos feitas com raios ultravioleta fluorescentes mostram que, de fato, deram volta ao corpo de Jesus. Chegaram mesmo a atingir a região genital, a mais delicada, a mais sensível à dor. Que sadismo arrepiante! Isso ele sofreu em nosso lugar. E a coroação de espinhos, Barbé dedica 5 páginas à descrição do horroroso suplício. A coroa de espinhos, que vimos há pouco, não tinha forma de grinalda, como disse, mas de um capacete, colocado a bastonadas, ferindo da maneira mais cruel a cabeça do condenado, como se pode ver no exame da fotografia do sudário. Aliás, Jesus foi o único crucificado coroado de espinhos. Não se sabe de nenhum outro. Ter-se-ia ele, porventura, proclamado rei? Tome lá a coroa. No sudário se apresentam lacunas evidentes na face de Jesus, o que dá a impressão de que os seus algozes também lhe arrancavam a barba, castigo que os judeus costumavam infligir aos acusados do crime de blasfêmia. Embora os evangelistas não mencionem este fato, foi profetizado por Isaías a respeito do Messias, capítulo 50, versículo 6. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. A cruz não era alta, como certos pintores têm feito. Até com um cavaleiro a cavalo, com a lança. Não era alta. Não tinha mais de 2 metros de altura. E era constituída de 2 partes. Uma fixa, como as nossas forcas antigamente, fixas no lugar da execução, e a outra horizontal, que era enganchada ali. Era assim a cruz romana. Pela imagem do sudário, se constata que o pé direito de Jesus foi colocado diretamente sobre o madeiro, o pé direito sobre o esquerdo. Isso está claríssimo no sudário.
Ao exame da chaga do coração, dedica Pierre Barbet 21 páginas, localizando a lançada do centurião entre a quinta e a sexta costelas, do lado direito do tórax, atingindo a aurícula direita e perfurando o pericárdio. Por isso jorrou dali sangue e água. Vê-se ali a trajetória da lança. Refere-se Barbet ao suplício da fome, do cansaço, da sede que Jesus sofreu na cruz. A dor moral pelo abandono dos amigos, pela crueldade dos inimigos e principalmente pela presença de sua mãe. Ele pregado, ela sem nada poder fazer. Era um fluxo e refluxo de dores. Os nervos medianos, disse Barbet, não são somente nervos motores, são também nervos sensitivos. Feridos e estirados sob os cravos, nos braços estendidos como cordas de violino sobre o seu cavalete, devem ter provocado dores atrozes. E para escapar à asfixia, como também para encher de ar os pulmões e poder falar, soerguia Jesus o corpo, apoiando-se nas chagas dos pés, para poder dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aliás, Jesus disse, Dixit, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Disse, hoje estarás comigo no paraíso. Disse, tudo está consumado. Mas não disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não disse, doutora Maria, não disse. Lá está no texto, Jesus autem dissebat, no latim. No grego, elegen, Jesus dizia, pretérito imperfeito, ação continuada. Dizia. Como no Getsemane também, ele disse 3 vezes as mesmas palavras. Jesus dizia. Como é delicada essa observação. Naturalmente, quando estava sendo açoitado, dizia também mentalmente: perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Os crucificados geralmente morriam asfixiados. Barbet descreve esse suplício, a luta contra a tetania, o esforço que o condenado fazia para respirar, erguendo os braços, firmando o peso do corpo nas chagas dos pés, as dores fulgurantes motivadas pela transfixão do nervo mediano, dores que se espalharam pelos dedos, subiram como línguas de fogo até a espádua, prorrompendo no cérebro. E termina Pierre Barbet o seu livro imortal com estas palavras: ó Jesus, que não tivestes compaixão de vós mesmo. Ó Jesus, que sois Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Aliás, poderia Jesus, onipotente, nos absolver como que por decreto, simplesmente nos perdoando, como fez ao paralítico de Cafarnaum, que nem lhe havia pedido perdão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas quis pagar a dívida. E de que modo? Mas qual seria
teria sido a causa mortis de Jesus. Teria sido mesmo asfixia, ruptura do coração, colapso cardíaco, colapso ortostático, a ingestão de líquido, ou um conjunto de várias causas. Frei Severino Guisda tem um belo trabalho sobre o assunto, infelizmente, por enquanto, inédito. Tanta coisa se publica em certas editoras, outrora católicas, e não está publicado ainda o livro de Frei Severino Guisda, do convento de Santo Antônio. Jesus controlava o processo de sua paixão e morte, tendo, como ele mesmo dissera, o poder de depor a sua vida e de retomá-la. Quando esgotado e sem forças físicas para exalar o ar dos pulmões, quanto a ponto mesmo de morrer asfixiado, ele ainda teve forças para, com clamore válido, com voz poderosa, diz o texto, se dirigir ao Pai, dizendo: nas tuas mãos deponho o meu espírito. E expirou. Morreu, portanto, porque quis, como quis e quando quis. Para, no terceiro dia, como o sudário comprova, ressuscitar. Aleluia! Aleluia! No seu livro A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, na página 41, Pierre Barbet diz o seguinte: quando imprimi a primeira edição do opúsculo dele, As Cinco Chagas, fui à escola prática levá-la ao meu velho amigo, o professor Ovelac, para que a lesse. Era ele um verdadeiro apaixonado pela anatomia, que ensinava na faculdade de Paris, mas estava longe de ser um crente. Aprovou com crescente entusiasmo minhas experiências e conclusões. Quando acabou de ler, depositou o opúsculo e, meditando, ficou em silêncio por alguns momentos. Depois, explodindo de repente com aquela bela franqueza que consolidara a nossa amizade, exclamou: Mais alors, mon vieux, Jésus-Christ a ressuscité! Então, meu velho, Jesus Cristo ressuscitou! A emoção de Barbet diante dessas palavras de um anatomista incrédulo até aquele momento. Particularidade interessantíssima: quando do traslado do corpo de Jesus para o sepulcro, o sangue pós-mortal que saiu das chagas dos pés se acumulara nos calcanhares, e um dos seus amigos, para segurá-los, para transportar o cadáver para o sepulcro, segurando os pés de Nosso Senhor, quem? José de Arimateia? Nicodemos? São João? Acho que foi São João. Manchou de sangue os dedos nos pés de Jesus, deixando ali as suas impressões digitais. Em Turim, em 1978, Roger e Marty Gilbert, do Sturp, numa operação de 24 horas, com
espectroscópio de refletência, notando que todos os espectros eram iguais, exceto o do calcanhar, armaram o macroscópio diretamente sobre esse ponto e depois de o examinarem cuidadosamente, este mesmo, sob a ampliação total, descobriram bem no fundo partículas de terra. Comentando a descoberta, diz o grande John Heller, que poderia ser mais lógico do que encontrar terra nos pés de um crucificado? Obviamente ninguém era crucificado usando sapatos ou sandálias. Por isso ele estava descalço antes que o pregassem à cruz. Não havia no sudário terra suficiente para ser vista a olho nu, seguindo-se que nenhum falsário a teria colocado ali. Só com aqueles ampliadores potentíssimos da NASA. Foi somente devido aos espectros anômalos que a equipe de cientistas, examinando o calcanhar macroscopicamente, fez essa descoberta. Não poderia ser mesmo uma genuína mortalha? Pergunta John Heller. Que outra explicação poderia haver? Aliás, disse ele ainda, no sudário, a chaga do joelho esquerdo e as escoriações do nariz também aparecem com vestígios de terra, consequência das quedas do condenado na Via Crucis. E continua o sábio a relatar outras observações feitas durante aquele exame macroscópico em que se tiraram fotomacrografia de tudo, sob diferentes ampliações, inclusive das marcas do coração do crucificado, cujo tipo se chegou a classificar, senhores doutores, A, B, tipo do sangue de Jesus. Curiosa coincidência, Lanciano em Lanciano também. Fantástico. Mediante o emprego do anticorpo fluorescente, dizem os doutores Baima, Boloni, Joso e Massaro, conseguimos averiguar que se tratava efetivamente de sangue humano. Ultimamente, os doutores Boloni, Galho, Gílio e Zânio estudaram os antígenos eritrocídios M, N e S do sangue da síndrome e encontraram uma grande semelhança no conteúdo com o sangue dos hebreus e iemenitas de hoje, que, pelo seu isolamento, representam um núcleo étnico mantido imune das contaminações genéticas. Isto reforçaria a suposição de que o homem do sudário era mesmo um hebreu. Outra descoberta inesperada do professor Gilbert Reis, da Bélgica, a de traços de algodão no sudário. Algodão. Aliás, também verificaram que era um tecido de alto preço, correspondente à espécie Gossypium herbaceum, algodão típico do Oriente Médio, e que comprova ter sido o sudário fabricado ali, porque na Europa não se cultivava o algodão. Ali no Oriente Médio, sim. Também seria natural que, com o decorrer de 2000 anos, viesse a se enfraquecer o pano. O linho, diz Heller, pode sobreviver bem em áreas áridas, como o Saara, mas não no clima temperado da França e do norte da Itália. Umidade, oxidação e organismos como bactérias e fungos causam a sua deterioração. E ele se torna quebradiço e se parte. Mas a equipe de cientistas americanos
que em 1978 estudou o sudário em Turim, esperava encontrá-lo em condições de grande fragilidade. Pois isto não aconteceu. Estava flexível, forte e quase parecia uma toalha de mesa nova e cara. A trama do tecido, uma sarja relativamente apertada em ponto de espinho de peixe, não tinha apenas resistência de ângulo reto, como também força diagonal. E tendo sido guardada aquela peça de linho durante longo tempo em lugares úmidos, seria natural que se encontrassem nela sinais de mofo, o que não se verificou. Dentro do próprio sudário, disse Barbet, dentro é que estão as provas intrínsecas da sua autenticidade. E efetivamente. Tragam-se milhares de fotografias e em nenhuma delas, acontecerá o que aconteceu unicamente com o sudário, aquele fenômeno estonteante do negativo positivo. Todavia, não menos importante foi a descoberta da tridimensionalidade da fotografia do sudário. Ao ter notícia do acontecimento, o sábio John Heller declarou textualmente: uma verdadeira imagem tridimensional gerada por uma fotografia bidimensional é absurdo dentro da física. Teve, entretanto, de se render à evidência, pois, colocada a fotografia no VP8, submetida à análise de um microdensitômetro eletrônico, constatou-se a espantosa realidade. Aquela fotografia bidimensional, tirada na noite de 28 de maio de 1898 por Secondo Pia, era também incompreensivelmente tridimensional. O computador que se usou para essa experiência foi o mesmo que se empregou no programa de exploração planetária da NASA, exclusivamente dedicado ao tratamento da imagem digital ou numérica. Experiências feitas com outras fotografias constituíram um fracasso, inclusive com a de Pio XI, que saiu toda deformada. Podemos vê-la na página 162 do excelente livro As Marcas da Ressurreição, de Etiandia. Eis, meus amigos, o sudário que o microdensitômetro eletrônico revelou. Em relevo tridimensional. Só com a fotografia do Santo Sudário de Turim se dá esse fenômeno. Outras experiências, como disse há pouco, todas fracassam. Somente o sudário é um positivo negativo, somente o sudário é tridimensional. E este curioso fenômeno da tridimensionalidade, sudário em relevo, ensejou outra descoberta, essa assombrosíssima, estupefaciente. Os 3 cientistas da NASA, capitães John Jackson, Eric Jumper e o Dr. Bill Motter, descobriram nos olhos do homem do sudário 2 pequeninos botões ou plaquetas arredondadas. Isso com aquele ampliador fabuloso, com umas inscrições em relevo, mas não conseguiram decifrar de pronto o enigma. Aliás, era costume dos judeus envolver o queixo do cadáver com um pano para se lhe fechar a boca e também colocar sobre os seus olhos, para fechá-los, 2 rodelinhas de cerâmica ou 2 pequeninas moedas. Aliás, ali imperceptíveis a olho nu, mesmo aí com a tridimensionalidade. Coube a Francis Feilas, professor da Universidade Loyola de Chicago, matemático, físico e teólogo,
usando não um microscópio comum, mas através de poderosos amplificadores eletrônicos, conseguiu identificar como moedas, depois de Feilas visitar vários museus de numismática e colecionadores de moedas antigas, para ver o que era aquilo? Preparem-se. E de consultar a conhecida obra de Kindler, diretor do Museu Kadman de Numismática de Tel Aviv, pôde classificar aquelas duas moedas de 15 milímetros de diâmetro e cerca de 2 gramas de peso como o lepto. O lepto, a moeda da viúva pobre. O lepto, moeda cunhada por Pôncio Pilatos, no ano 29. Aí. Pilatos entrou no credo e até agora no sudário também. Moedas cunhadas por Pôncio Pilatos. Há dúvida sobre a autenticidade intrínseca do sudário? Essa é para parar a respiração voltar, né? De acordo com o costume dos judeus, usava Jesus também cabelos presos atrás por um trançado, como estamos vendo aí, parece um rabo de cavalo, né? Era costume hebraico, costume judeu, e o uso da barba. John Wilson diz que são dois característicos do sudário, né? Um traço caracteristicamente judaico é ser o homem do sudário, ter o homem do sudário, os cabelos trançados assim atrás. Quantas coisas maravilhosas nessa mensagem cifrada. Portanto, razão tinha Pierre Barbet ao dizer que encontraríamos, era dentro do sudário, as provas da sua autenticidade. Agora, um pouquinho de mais paciência. Entra em cena o Sherlock do sudário. Todos nós nos lembramos, pelo menos da minha geração, os que tiverem mais de 80 anos. É a minha geração. Eu tenho 81. Os da minha geração se lembram do Sherlock Holmes, não? Hoje é a Agatha Christie, mas naquele tempo era Sherlock Holmes. Capaz de esclarecer os crimes mais misteriosos a partir da análise da poeira encontrada nas vestes ou nos sapatos de um suspeito. Grande cientista, aliás, de formação presbiteriana, Max Frei Stutzer, que conquistara a reputação internacional pela análise de substâncias microscópicas, foi, pela sua competência e absoluta integridade, designado pela ONU para investigar o fim misterioso do secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld. Especialista também em microplantas, catedrático de Ciências Naturais da Universidade de Zurique, palinólogo da Interpol, foi o criminalista Dr. Max Frei, o fundador da polícia alemã de Hiltrop. Em 1973, por ocasião da primeira exibição do sudário na televisão, no intuito de se certificar perante um notário a autenticidade, isto é, a falta de retoques, nas novas fotografias do sudário tiradas em 1969 por Giovanni Battista Giudica Cordiglia, com máquinas mais aperfeiçoadas do que a que usou em 1898 o Dr. Fecondo Pia, foi convocado o Dr. Max Frei para fazer nessas fotografias um exame pericial. Depois de examiná-las, quis ele
também examinar o próprio pano do sudário. E ao fazê-lo com uma lente, descobriu um pó finíssimo entre os fios do tecido. Mais uma. Eram células de pólen, aí estão, que com o tempo haviam aderido à síndone, ao sudário. Era pólen. Autorizado pelo cardeal Pellegrino, então arcebispo de Turim, colocou Max Frei no pano, em 23 de novembro de 1973, umas fitas adesivas transparentes para logo retirá-las, guardando-as no envelope plástico para análise posterior ao microscópio. Durante 2 anos, 1973 e 74, examinou cuidadosamente todos os grãos retirados do sudário, comparando-os com os registros que possuía das várias qualidades conhecidas. Visitou Max Frei numerosos jardins botânicos da Europa e empreendeu 7 viagens ao Oriente Médio para coletar plantas na época da floração, identificando pelo pólen 49 plantas diferentes, das quais 33 existem ou existiram na Palestina, nas estepes meridionais da Turquia ou na área de Istambul, Constantinopla, e plantas halófilas já extintas próprias da região do Negev, em Israel, e fósseis de plantas de 2.000 anos atrás, cujo pólen é idêntico ao encontrado na urdidura do sudário. E ainda o pólen do Linum micronatum e das Tragalicelenses, existentes nas áreas de Edessa, Constantinopla e na França. Ora, o sudário nunca deixou a Europa desde o seu aparecimento em Liré, em 1367. Conclui-se, portanto, que em alguma época ele esteve exposto ao ar livre na Palestina e na Turquia. E coincidindo o itinerário do sudário, deduzido do relatório de Max Frei, com a hipótese do historiador Jan Wilson. Já vimos até ser projetado aí o itinerário, já projetamos, já. Jerusalém, Edessa, Constantinopla, Sidon, Liré, Chambéry e Turim. Aliás, o Santo Sudário foi identificado pelo historiador inglês Ian Wilson como o célebre Mandilion, venerado em Edessa até 944, quando foi trasladado para Constantinopla. Será interessantíssimo registrar-se agora a declaração dos sábios geobotânicos israelitas, Dr. Avinon Danin, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e seu eminente colaborador, o professor Aaron Horowitz, da Universidade de Tel Aviv, The Top Palynologists of Israel, os 2 pontos culminantes da ciência palinológica de Israel, que durante 20 anos exploraram a vegetação do deserto de Israel até o Monte Sinai, e que declararam que está na revista Shroud Spectrum International, uma revista internacional dedicada exclusivamente ao Santo Sudário. Também devo o conhecimento dessa revista ao Dr. Jurival Moraes. Aqui está escrito: o Santo Sudário, dizem esses 2 sábios judeus, os 2 maiores palinologistas do mundo, não esteve, not only sometime in Jerusalem, but was fabricated there. Não esteve apenas durante algum tempo em Jerusalém, mas foi manufaturado lá. Não são católicos, nem evangélicos. Portanto, como escreveu no Diário de Notícias de Madrid
um escritor espanhol, a palinologia já datou o Santo Sudário, século I. Como também as moedas de Pilatos. Se a revelação no Laboratório Fotográfico de Secondopia, em 28 de maio de 1898, constituiu um marco de excepcional importância na história do Santo Sudário, a 23 de novembro de 1977, novos horizontes se abriram no estudo do momentoso problema com a primeira conferência estadunidense de pesquisa sobre o Santo Sudário. Reunida em Albuquerque, New Mexico, com presentes 40 especialistas em ampliação de imagens, em espectrografia, patologistas, integrantes da Comissão Atômica dos Estados Unidos, microanalistas, médicos, professores universitários, etc. E que chegaram, depois do simpósio de Londres, a conclusões inesperadas sobre a tridimensionalidade das figuras do sudário. Aquele criptograma, a mensagem cifrada que começou a ser decifrada com a invenção da fotografia, teria agora a sua decifração ampliada em consequência da ida do homem à Lua, onde Neil Armstrong pisou pela primeira vez a 16 de julho de 1969, há 22 anos, para o que tanto contribuíram os computadores gigantes, os supermicroscópios eletrônicos, o VP8, o interpretador de imagens enviadas do espaço, acoplado a um computador e ligadas a uma tela de TV, fotografia com raios ultravioleta, fluorescentes e toda aquela aparelhagem técnica. E foi o homem à Lua. Foi, pisou lá. Nós vimos pela televisão. E voltou lá mais 4 vezes. Depois abandonou a Lua no espaço, coitadinha, deixou lá. Mas todos aqueles instrumentos super aperfeiçoadíssimos, instrumentos científicos da NASA, foram postos à disposição dos cientistas do STURP, Projeto de Pesquisas do Sudário de Turim, STURP, integrado por 40 sábios, desses todos voluntários. Desses 40 cientistas, 6 eram agnósticos, pelo menos no começo. 3 judeus, 4 católicos. Dos 40, 4 católicos. E 15 protestantes de várias denominações. Portanto, insuspeitas as conclusões a que chegaram esses cientistas. Depois de estudos feitos em Albuquerque e Londres, empreenderam cientistas do STURP uma viagem a Turim para procederem ao mais rigoroso estudo daquela estranha peça arqueológica. E vamos vê-los agora chegando ao Palácio Renascença da família Saboia, a 8 de outubro de 1978, onde ficaram 5 dias ininterruptos, vivendo uma atmosfera, uma verdadeira epopeia, descrita de um modo muito pitoresco pelo sábio John Heller, em seu maravilhoso romance científico detetivesco, que é o livro Sudário de Turim, livraria Zé Olímpio. Obra maravilhosa que eu já li 11 vezes, por enquanto. Cientistas despacharam por navio 72 caixotes, contendo o mais sofisticado equipamento a fim de realizarem o mais extenso e profundo estudo de um artefato antigo, jamais realizado, para determinar de que modo se formara a misteriosa figura. Tiraram-se centenas de fotografias e fizeram-se dezenas de experiências científicas altamente especializadas e sem prejudicar o tecido. Regressando dos Estados Unidos,
aos Estados Unidos, continuaram cientistas do Sturp os seus estudos sobre o sudário. Sábios do Sturp, em cerca de 150 mil horas de atividade, entregaram-se a uma aventura sem paralelo na pesquisa da verdade sobre o sudário, julgando, aliás, a maioria deles, a princípio, que não fosse autêntico o sudário. E fizeram inumeráveis testes, de que só citarei alguns para que se possa ter uma ideia da transcendência e da seriedade do trabalho. Teste com VP8, analisador de imagens enviadas dos planetas à NASA, ampliação computadorizada da imagem, análise multiespectral, radiografia de baixa voltagem, radiografia fluorescente, espectrografia refletida, termografia, microscopia, microespectrofotometria de transmissão espectra, química sanguínea, teste de hemocromagem, de imunofluorescência e mais de 1000 experiências químicas para determinar a natureza da imagem e de todas as marcas de sangue, dos fios de linho, das manchas de água, das várias fibrilas, partículas e fragmentos, etc, etc. Mencionarei, outro sim, apenas algumas das muitas disciplinas utilizadas pelos cientistas da NASA. Na física, a óptica, a espectroscopia, a radiografia, a vulcanografia, a astronomia, a física nuclear e a mononuclear. Na biologia, a entomologia, a microscopia, a botânica, a bacteriologia, a anatomia, muita ciência, né? A imologia, a hematologia, nas ciências químicas, a analítica, a inorgânica, a biológica, a geoquímica, etc, etc, etc. Mas bastam essas referências. E darei uma amostra do que eram os super sofisticados aparelhos da equipe de sábios da NASA, empenhados na maior pesquisa científica que já se fez em qualquer tempo em torno de uma peça arqueológica. Um desses aparelhos é o microscópio de íonios. Novidade. Para mim, até muito pouco tempo era também. Microscópio de íonios. Ao mergulhar mais fundo no estudo desse assunto maravilhoso, é que eu fiquei sabendo da existência desse aparelho. A singularidade do microscópio de íonios reside, vejam bem, na capacidade de distinguir e identificar quais dos 104 elementos estarão presentes em uma determinada amostra, um fio de cabelo. Por esse microscópio especial, pode-se identificar numa partícula de um fio de cabelo, no microscópio, mais de 30 elementos básicos. E daí comprovar o fato de que tal fio de cabelo, que está ali, só pode ter saído da minha cabeça. Que meu nível de ferro diz que não sou anêmico. O nível de potássio, que a minha hiperatividade está sob controle. O zinco, que eu não preciso temer a esquizofrenia. O lítio serve de proteção contra o comportamento maníaco depressivo. Finalmente, os níveis de vanádio e de cromo anunciam que eu tenho 81 anos, com margem de erro de 2 ou 3 anos, para mais ou para menos. Todas essas informações podem ser extraídas de uma partícula 10 vezes menor do que a visível a olho nu.
Com esses e outros aparelhos maravilhosos postos pela NASA, bendita viagem à Lua, à disposição dos cientistas de Sturp, é que foi feito o rigorosíssimo estudo a respeito da autenticidade do Santíssimo Sudário de Turim. Comprovado cientificamente que as marcas do Santo Sudário não foram feitas por meio de contato, não foram uma pintura, e que o que a tridimensionalidade afasta todas as explicações até agora aventadas para a formação da imagem que não sejam a de uma radiação. Jan Wilson, resumindo as conclusões da Conferência de Albuquerque, salienta a importância da espectroscopia na elucidação do problema. E como a imagem do sudário apresentava profundas semelhanças com uma crestadura, um incêndio, né? Surgiu então uma pergunta óbvia: como poderia um corpo morto, frio, na sepultura, produzir aquela espécie de calor ou radiação suficiente para crestar um tecido de maneira a criar a impressão perfeita de um corpo humano? E veio à baila um nome que, em relação ao sudário, nunca fora mencionado e que agora talvez consiga iluminar a questão: Hiroshima. Hiroshima. Em sua obra sobre a pavorosa catástrofe, recorda John Hersey terem percebido os cientistas que a luz resultante da bomba atômica deixara impressos em alguns lugares sombras permanentes de prédios, de torres e de vários objetos. A fotografia de um volante que, com a explosão da bomba atômica, ficou como sombra na parede lateral de um tanque de gás em Hiroshima, em consequência da enorme explosão atômica. Um pintor ficou imortalizado numa espécie de baixo relevo de um edifício em que estava trabalhando. Outro homem, em cima da sua carroça, chicoteava o cavalo. No momento em que explodiu a bomba atômica, o cocheiro, o chicote, o carro, o cavalo se volatilizaram, deixando, porém, a sua figura na parede do Museu de Ciência e Indústria de Hiroshima. Outras sombras ficaram gravadas na parede do edifício da Câmara do Comércio, a 200 metros do centro da explosão. No alto do banco hipotecário, a mais de 1.800 metros de distância. Na torre do edifício da Companhia Elétrica Chugoku, a 730 metros. Numerosas silhuetas de pessoas e figuras de animais também ficaram gravadas em outros locais de Hiroshima, nas paredes. Evidentemente, diz Wilson, é total a correspondência dessas imagens feitas pela irradiação com o fenômeno impresso no próprio sudário. E assim chegamos ao clímax das descobertas feitas até agora pelos homens de ciência a respeito do Santíssimo Sudário. Vamos pôr no superlativo. Santíssimo Sudário. Sabemos, pelo menos desde Hiroshima, que não se altera um equilíbrio rompendo núcleos de átomos sem a aparição de uma energia. E sabemos que o sagrado lençol acusa a passagem de um tremendo estalo de energia, cuja força expansiva fez rolar a pedra. São Mateus fala num grande terremoto, dando aquele susto ao piquete de guardas de que fala São Mateus, ficando o corpo de Jesus ingrávido, sem peso, como os astronautas no espaço, e numa levitação rapidíssima,
numa fotólise relâmpago de 1/1000 de segundo, ergue-se o corpo glorificado e glorioso, evadindo-se do lençol tão facilmente como podia entrar no cenáculo, cerradas as portas. Ele, aliás, o predisse: ao 3º dia ressuscitarei. E efetivamente ressuscitou. Aleluia! Aliás, diz o Evangelho que Jesus tinha um poder especial, que ele declarou de público ter saído de si, no caso daquela mulher hemorroísta que lhe tocou a fímbria da túnica. O que ocorreu na transfiguração talvez tenha sido também uma manifestação desse poder, ficando o seu rosto refulgente como o sol e as suas vestes ofuscantemente brancas e semelhantes a um relâmpago. Não é de espantar que 20 séculos depois, um cientista judeu do Sturp, vendo no sagrado lençol aquelas marcas, vestígio daquele fato portentoso, tenha exclamado, no auge da sua admiração: Jesus de Nazaré ressuscitou. Sou cristão. Sou cristão. Jesus de Nazaré ressuscitou. Sou cristão. Estamos, meus amigos, indubitavelmente diante de um fato excepcional e único. Um lençol que sobreviveu à perseguição desencadeada contra os cristãos no século I, a repetidas inundações e terremotos em Edessa, ao furor dos iconoclastas de Constantinopla, a invasão muçulmana que resistiu ao saque dos cruzados, a destruição dos cavaleiros templários, sem falar no incêndio de 1532 que provocou aqueles furos de queimadura, e numa séria tentativa de incêndio criminoso em 1972. Curioso é, por fim, o fato de todos os edifícios que presumivelmente abrigaram o sudário antes do século XV haverem há muito tempo desaparecido pela ação do tempo, ao passo que aquela frágil peça de linho sobreviveu 20 séculos para nos trazer, através de tão fabulosos estudos científicos, no seu eloquentíssimo silêncio, a mensagem do amor e da onipotência de Deus.